Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com o Dr. Felipe Boren Rocha sobre juizados especiais. Felipe, nós estávamos falando no bloco anterior, antes de encerrarmos o bloco anterior, medidas que você vê, que você vislumbra como profissional dessa área, para melhorar ainda mais o serviço, já que a realidade vem mostrando que, apesar de toda essa estrutura que nós temos mantido, as custas de muito sacrifício e tudo, ainda assim é insuficiente. E eu sei que há pessoas, eu ainda há pouco referi o Dr. Flávio Citro, que tem proposto algumas coisas muito interessantes para reduzir essa demanda, não é? Como é que você vê isso aí? Eu enxergo, como eu estava dizendo no finalzinho do bloco passado, que uma das principais ferramentas para tentar fazer com que o juizado possa deslanchar ainda mais, possa atingir melhor seus objetivos, é o investimento na jurisprudência. Ou seja, criar-se uma cultura da jurisprudência como paradigma na solução dos conflitos. Fazer um pouco do que já é feito há muito tempo no direito norte-americano, onde se trabalha exatamente os standards, os precedentes, para servir de paradigma para um julgamento mais célebre, para um julgamento mais otimizado, por assim dizer. E evitar com isso também uma situação que é uma situação que atinge a todos, que é o fato de decisões judiciais sobre o mesmo tema conflitantes. Pela falta do recurso especial para o STJ, pela limitação do recurso extraordinário para o STF, e pela ausência de recurso para o tribunal, as decisões da turma recursal, na maioria das vezes, têm carga de definitividade. Então, se nós temos várias demandas com mesmas características, que são julgadas com orientações, decisões judiciais distintas, você acaba ferindo de morte um dos princípios basilares do nosso ordenamento jurídico, que é o princípio da igualdade. E isso gera um efeito negativo. Então, por exemplo, uma questão que está pacificada na turma recursal, e aí vem uma decisão diferente, aquilo deflagra uma nova onda de demandas que pode emperrar, pode até aprimorar aquela decisão, mas, em regra, você vai ter um crescimento da demanda. Então, eu enxergo, e o Dr. Flávio Citro é uma pessoa extremamente capaz e extremamente lúcida sobre isso. Ele também, eu já tive conversas com ele, entende que o aprimoramento da jurisprudência passa necessariamente por ter um sistema de informatização das decisões judiciais mais completo. O nosso tribunal já tem banco de dados de decisões judiciais, divulgação dessas informações, consolidação de enunciados e súmulas, enfim, todas essas ferramentas para que a pessoa saiba de antemão qual é a orientação que os juizados especiais têm sobre determinado tema, para verificar se vale ou não a pena propor a demanda. E, propondo a demanda, ter uma solução mais célere. Agora me diga uma coisa de ordem prática, Felipe. Você é defensor público. O juizado se caracteriza pela informalidade, né? Pela possibilidade do interessado ir diretamente apresentar o seu problema. Né? O que é que faz o defensor público exatamente no juizado? Bem, o que acontece? Hoje a Defensoria Pública, ela atua nos juizados, em alguns juizados, não são todos os juizados que a Defensoria Pública está atuando, por causa de uma carência histórica de quadros. Nós, inclusive, estamos aí com concurso em andamento, coisa e tal, mas ainda temos uma deficiência muito grande do número de defensores. Nos juizados onde a Defensoria Pública atua, ela pode partir, normalmente o núcleo de primeiro atendimento faz as petições iniciais e pode, inclusive, fazer petições iniciais. Você supervisiona isso? Não, eu não sou defensor de núcleo. Quando temos um núcleo de primeiro atendimento, ele é responsável exclusivamente por fazer petição inicial. E os defensores vinculados aos juizados é que fazem um acompanhamento. E esse acompanhamento, conforme for, pode consistir num acompanhamento na própria audiência, e principalmente interposição de recursos e adoção de medidas executivas ou de defesa executivas. Sim. Então, as principais São advogados dativos que fazem isso, né? Nos lugares onde não há defensoria pública, quem faz essa atuação são os advogados dativos. São advogados que são inscritos pelo próprio juiz do juizado e que atuam graciosamente ou recebendo remuneração por meio de convênios com os órgãos. Interessante.
Quer dizer, então, mesmo quem não tem advogado, e nas hipóteses que é possível o juizado sem advogado, ele pode ir lá que vai ser atendido, né? Com certeza. Na maioria não dos juizados... Não deixará de ser atendido em hipótese nenhuma. Na maioria dos juizados você tem cobertura ou de advogado ativo ou de defensoria pública, e aí conforme a Esses juizados aqui do centro da cidade, todos eles devem ter defensor público, né? Todos os juizados têm vinculados aqui na capital a defensoria pública. Defensoria pública, né? Muito bem. E eu acho até, sabe, assim, num prognóstico de futuro, que esse sistema de juizados um dia vai construir uma justiça mais autônoma, sabe disso? Duas justiças, do juizado e a justiça convencional, né? Eu acho que a tendência é isso aí. É a tese do microsistema que existe já há algum tempo, que inclusive alguns doutrinadores são partidários, de se dar uma certa autonomia para a estrutura, para o sistema dos juizados. Aliás, é muito interessante que a Lei 12.153, de 28 de dezembro de 2009, agora, que criou os juizados fazendários, ou seja, os juizados especiais para a fazenda pública, ela previu expressamente no parágrafo 1º, do parágrafo único do artigo 1º, a criação do sistema dos juizados especiais, composto pelos juizados especiais cíveis, juizados especiais criminais e pelos juizados fazendários. Então, a própria lei já adota essa nomenclatura, sistema dos juizados. Eu acredito que isso já seja um aceno no sentido de se atribuir alguma autonomia. Coisa interessante, né, Felipe? Você falou nisso aí, nessa lei nova sobre aspectos fazendários, eu me lembrei. Que coisa extraordinária dos juizados federais que incorporaram para o INSS, né? Que antigamente era um tormento para a pessoa conseguir alguma coisa em relação a INSS, né? É verdade. E hoje o juizado federal trata disso com uma facilidade impressionante, né? Com certeza. A favor da população. Como eu disse, uma conquista da cidadania. Porque a partir do momento que você tem uma justiça federal e uma justiça fazendária emperrada, na prática você está castelando o Estado e dizendo a eles, olha só, questões em que nós tivemos que nos debater, eu vou estar numa posição privilegiada, eu vou dispor de uma justiça própria, e uma justiça que, na maioria das vezes, não funciona. Então, isso acaba mitigando o próprio exercício da cidadania. Com certeza. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o doutor Felipe Boring no próximo bloco, no próximo bloco, sobre o problema de juizados especiais, daqui a pouquinho.